Oi, o meu nome é Jéssica e se você já fez algum curso com a Letícia ou se você já conhece ela há mais tempo, já fez algum atendimento com ela, provavelmente você já me viu, ou me conhece, ou já me viu em algum treinamento, enfim, porque sou parceira dela de vida e de negócio, então trabalho com ela há algum tempo. Mas o que eu queria contar aqui para vocês não é nada disso. O que eu queria contar para vocês, na verdade, é deixar o meu relato de como eu também fui transformada. Sim, as transformações acontecem dentro de casa também. O que que acontece? Eu tinha um medo bem latente de dirigir. É, eu aprendi a dirigir com 31 anos e hoje eu tenho 33. Fazem só 2 anos que eu perdi esse medo, graças a Deus, mas eu tinha um medo muito latente. É, eu não dirigia, eu pensava que eu não saberia dirigir, que eu não aprenderia a dirigir, que dirigir não era para mim. Tem alguns episódios na minha memória de coisas da infância que eu lembro de me contarem, e para mim aquilo era uma coisa muito certa que eu não dirigiria. E eu tinha medo mesmo. Teve um episódio, eu lembro muito que às vezes a pessoa saía do carro, outro dia, outro dia não, né? Algum tempo atrás, a Letícia saiu do carro, eu fiquei. Eu lembro de não ter coragem de girar a chave do carro. Ela desligou o carro e deixou a chave, mas ela me deixou sem o ar ligado e com os vidros fechados. Eu lembro de não ter coragem de girar a chave para eu conseguir ou abrir o vidro ou ligar o ar condicionado. Então eu fiquei lá morrendo de calor, passando mal, mas eu não tinha coragem de girar a chave, porque na minha cabeça eu ia girar a chave e o carro ia ligar, e eu não tinha coragem daquilo, eu não conseguia girar a chave. Então esse é só um dos acontecimentos que eu passei pelo medo de dirigir. Eu lembro também eu contava assim às vezes para ela que nos sonhos que eu tinha eu não dirigia, eu me via num carro e ou eu estava sempre no passageiro ou eu estava assim sentada com a mão assim, mas a minha mão não ia na direção. Então nem nos meus sonhos eu dirigia. Então aquilo para mim e era muito traumático porque eu deixava de viver muitas coisas, perdia muitas oportunidades. A liberdade era o que eu mais sentia falta, o poder ir e vir de carro, sem precisar chamar um aplicativo, sem depender de ninguém, sem depender que alguém te busque e te leve, sabe? Você pegar e sair sem medo. E eu lembro que eu pensava assim, vou aprender a dirigir. Na hora já me vinha uma palpitação e eu olhava as coisas ao meu redor, o trânsito, eu falava, gente, jamais eu ficaria atrás de um ônibus, jamais, e se a pessoa passa na minha frente, enfim, várias coisas passavam na minha cabeça e eu tinha muito medo. Até que um dia eu falei assim, me ajuda, quero resolver isso, vamos tentar. E claro, né, que ela já sabia, ela já tem os métodos dela, então ela sabia que daria certo, só que ela estava esperando a minha decisão. E daí, passei pelo método e eu lembro que eu saí e a sensação é de que nada mudou. Só que eu pensei, eu tive a coragem de falar, vou me matricular na autoescola. Depois seja o que Deus quiser. Me matriculei na autoescola. No dia da Fiz a prova teórica, fiz as aulas teóricas, a prova teórica, passei, fui fazer as aulas de direção. Eu lembro que eu achei que eu não fosse conseguir, porque você fica buscando o medo, né? E eu lembro que eu suava a mão, mas eu não estava nervosa e com medo, porque eu buscava o medo, mas ele não vinha. E eu girei a chave do carro, liguei o carro, o professor foi dando né, explicando como se liga um carro, porque eu realmente não sabia nada. E eu dirigi. Lógico que muito mal, porque eu estava na primeira vez ligando o carro, mas eu dirigi. E hoje, né, mais de 2 anos habilitada, eu já peguei rodovia várias vezes. É, Dirijo para baixo, para cima, eu não tenho medo nenhum. Outro dia eu estava num trânsito caótico que eu pensei, meu Deus, a Jéssica de alguns anos atrás jamais estaria nesse trânsito com esse tanto de carro passando para lá e para cá e moto entrando. E para mim hoje é uma vida normal. Pode parecer besteira, bobagem para quem está escutando e não tem o medo, mas eu tenho certeza que para quem já teve esse medo ou tem, vai me entender. É muito difícil e a vontade de ser livre, a vontade de não ser assim, a vontade de, sabe, de você querer ser você por completo e não ter mais aquilo, não carregar esse fardo, sabe, te deixa mal. E você quer isso, mas você não consegue. Você poder
é maravilhoso. Então, hoje, transformada, eu posso dizer que eu demorei foi demais para ter tomado essa decisão de me livrar disso, porque a gente acha que não é pra gente, que não vai dar, que não existe, que não tem, eu nasci assim e é assim mesmo. E olha para você ver, vendo a Letícia transformando as pessoas todos os dias, eu ainda parece que eu não tinha essa coragem. E bastou um passo que eu dei e ela me ajudou e hoje eu tô transformada. E junto com essa minha transformação, eu também perdi o medo de andar de avião, porque eu também tinha muito medo de andar de avião. Alguma vez ou outra eu andava, mas sempre assim, viagens mais curtas. É, e deixava senha de rede social com a família, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Tinha certeza que eu ia morrer. Então eu deixava senha, aquilo era muito latente, eu sonhava muito com o avião caindo. Então, para mim, eu sonhava, era porque ia acontecer. E hoje eu não tenho mais medo, já fiz viagens internacionais, fico 10, 12 horas dentro do avião, durmo numa paz do Senhor, estou liberta. Graças a Deus. E outra coisa, estou gravando esse vídeo para vocês, eu também não falava. E o que é mais doido e legal é que eu fiz uma vez, né? Eu não tô falando que uma vez, porque a gente conhece muitas coisas, vai talvez já te transformar, mas uma vez foi o suficiente para me livrar de todos esses medos. E de falar em público, eu não conversava. Imagina que eu gravaria um vídeo. Imagina, eu lembro nos cursos eu saía e entrava calada. Nos últimos dois, eu sempre estou conversando com o pessoal, falando para a turma, porque não tenho mais esse medo de conversar com as pessoas que eu tinha. Então, talvez todos esses medos e essa fobia que eu tinha de avião e de veículo estavam na mesma raiz, que graças a Deus foi liberta, graças ao método da Letícia, eu fui liberta e estou uma pessoa nova, falante, sem medo, pronta para viver todos os desafios e as alegrias que a vida tem para me apresentar, e é isso que eu estou fazendo. Então, o que eu posso dizer é: confia, saiba que você pode mudar sim, saiba que esse medo não te pertence e acredita. Dá a mão para quem você pode confiar na Letícia, dá a mão para ela e vamos junto. Vamos junto quebrar esses medos e fobias e viver toda a vida que você merece, uma vida livre, uma vida plena, uma vida feliz. É isso que eu queria contar para vocês, a minha experiência. Espero que sirva de exemplo, não sei, para alguém que pode também se identificar com essa mesma coisa. E é isso, pessoal. Um abraço.